Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto os meus irmãos encontram Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 15, vamos ler o versículo de número 17. Lucas 15 e 17. E ele, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm fartura de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Mas ele ainda estava longe no caminho quando seu pai o viu, e teve compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido e vestilho, põe-lhe o anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também aqui o bezerro cevado, matamos, comamos e nos alegremos, pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E todos começaram a se alegrar. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Se o tecladista quiser me ajudar, fique à vontade. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Amém. Meus queridos irmãos, o texto que nós lemos talvez seja o capítulo mais conhecido deste evangelho. O capítulo 15 de Lucas, Jesus aborda três importantes parábolas seguidas: a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. Entendendo que as parábolas de Lucas capítulo 15, elas são parábolas direcionadas ao povo de Deus. Essas parábolas não é para o incrédulo, essas parábolas não é para o ímpio. Essas parábolas tratam de três pessoas que estão incluídas no reino. Ela fala de uma ovelha, ela fala de uma dracma e ela fala de um filho. Todas essas três expressões só são usadas para quem está envolvido de alguma forma ou esteve envolvido com o reino de Deus. Pastor Rielso, a primeira parábola, Jesus fala de uma ovelha perdida. A ovelha, ela continua sendo ovelha, mas ela é chamada no texto de ovelha perdida por dois motivos. A ovelha, para ser perdida, ela precisa faltar duas coisas para ela. A ovelha, para ser perdida, ela está sem rebanho e sem pastor. Uma ovelha perdida está sem e sem. Então toda ovelha que não tem rebanho e que não tem pastor é uma ovelha. O desigrejado aqui é anulado, é cancelado. Ovelha não é autônoma. Ovelha não tem o direito de dizer: eu sirvo a Deus na minha casa, eu sirvo a Deus do meu jeito, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor. Pode até ser uma ovelha, mas está perdida. Porque para ser ovelha saudável, tem que ter rebanho e tem que ter pastor. Quem não tem rebanho e não tem pastor é ovelha perdida. Até porque os escritores aos Hebreus dizem que quem vai dar conta da ovelha é o pastor, e não a ovelha. Não é a ovelha que vai dar conta do pastor, é o pastor que vai dar conta das. A Bíblia diz: imitai os vossos pastores que velam pela tua alma e que há de dar conta de vós. Então toda ovelha que não tem pastor e não tem rebanho é ovelha. Então todo desigrejado que você encontrar, passa esse recado para ele. Se ele disser para você: olha, eu sou crente da minha casa, eu sou crente do meu jeito, você diz: rapaz, tu está perdido. Você está perdido, você não tem rebanho. Você está perdido, você não tem pastor. Então toda ovelha, para ser saudável, ela tem que pertencer a um rebanho e ela tem que ter um pastor. Aí a segunda parábola vai tratar de uma dracma perdida. Porque a ovelha perdida, ela se perdeu porque ela se perdeu do rebanho e ela se perdeu do pastor. Essa dá trabalho, porque a Bíblia diz que o pastor teve que voltar, fazer todo o trabalho que ele já tinha feito para resgatar essa ovelha e levar ela de volta para o redil, levar ela de volta para o rebanho, levar ela de volta para ser curada, para ser tratada. Porque se ela aceitar voltar, ela deixa de ser perdida. É por isso que a alegria das outras ovelhas e a alegria do pastor só foi plena, só foi completa
quando esta ovelha voltou para o rebanho e voltou para debaixo da mentoria do pastor. A dracma perdida é diferente, porque a ovelha se perdeu fora da casa. Onde a ovelha se perdeu? Mas, pastor Rielson, a dracma se perdeu dentro da casa. Onde a dracma se perdeu? Agora olha que interessante. A dracma é uma moeda. Então, quando se noivava, quando se fazia um termo de compromisso de noivado, a noiva recebia um colar. Não era uma aliança no dedo. A aliança era usada no pescoço. E essa aliança era um colar com 10 moedas, 10 dracmas. Essas 10 dracmas era a garantia do reencontro, do casamento. Os irmãos sabem que nós somos a noiva, Cristo é o esposo. Então nós sabemos que uma hora dessa esse casamento vai acontecer. Uma hora dessa Jesus vai voltar. Uma hora dessa nós vamos encontrar com Cristo, seremos arrebatados aos céus. Só que a garantia do casamento é que o noivo voltasse e encontrasse as 10 moedas no colar. Aí a parábola diz: qual é a mulher que, perdendo uma dracma, não acende a candeia e não varre a casa e procura com diligência até encontrar? Porque a dracma está na casa. Onde a dracma está? Mas não está no colar da noiva. Isso representa um grupo de pessoas que nunca saíram do rebanho e nunca perderam o pastor, mas perderam a salvação. É gente que está na igreja, mas não é salvo, porque ele está na casa, mas não tem condição de encontrar com o noivo. São as pessoas que tomarão um susto e entrarão em pavor no arrebatamento da igreja. São as pessoas que vão entrar em colapso quando Jesus voltar, porque nunca saíram do evangelho, nunca saíram da igreja, nunca se desviaram para o mundo e conseguiram perder a salvação dentro da casa. Mas a Bíblia diz que acendendo a candeia e varrendo a casa, procurando com diligência, a dracma é encontrada e tem condição de voltar para o colar da noiva para estar preparado para encontrar com Cristo. E a terceira parábola vai falar do filho pródigo, que é o personagem que eu vou falar sobre ele aqui esta noite. O filho pródigo, ou filho perdido, ele tinha algumas características. É importante explicar para os irmãos, eu chego lá, um pouquinho de paciência. É importante explicar para os irmãos que o pai é o mesmo, a casa é a mesma, e os irmãos, a diferença é a idade. Jesus faz questão de dizer isso no texto. O pai tinha 2 filhos, um mais novo e um mais. Então, os 2 estão na mesma casa, mas pertencem a 2 gerações diferentes, a 2 épocas diferentes. Então, dentro da mesma casa tem um mais novo e tem um mais velho. Dentro da mesma casa estão os 2 irmãos que têm o mesmo pai, que aprenderam as mesmas coisas, mas que pertencem a 2 gerações diferentes. Um nasceu num tempo e o outro nasceu em outro. Então a diferença é a idade. E agora a Bíblia diz que esse moço, o mais novo, e depois eu vou falar um pouquinho do mais velho no final. A Bíblia diz que esse moço, ele era muito inteligente. E eu vou provar para vocês isso. Ele era muito inteligente. O que ele era? Vamos lá, bem forte. Ele era muito... Aí talvez você me diga assim: pastor Moisés, mas ele não era inteligente. Se ele fosse tão inteligente, ele não tinha cometido tanta tolice, tanta burrice. É porque talvez você confunda inteligência com sabedoria. A inteligência habita aqui, ó. A sabedoria habita aqui. A inteligência é daqui. A sabedoria é de lá. A inteligência é humana, mas a sabedoria é divina. Escute, ele era muito inteligente. Eu vou colocar uma vírgula, como hoje é um congresso de jovens. Eu estou diante da geração mais inteligente que já viveu na Terra. O QI de vocês é altíssimo. Pega o que a tua avó conheceu, o que os teus pais conheceram e o que você conhece. Pega a escolaridade do teu avô e a sua. Pergunta quantos livros a sua avó leu e quantos livros você leu. Pergunta para o teu avô, que foi obreiro, se ele era teólogo, se ele era doutor em teologia. Nós não tínhamos isso, nós temos isso hoje. Hoje na igreja não precisa ser pastor para ser teólogo. Tem um monte de jovens na igreja que são teólogos. Um monte de irmão na igreja que são teólogos. Ó, esses dias um irmão disse para mim assim: pastor, eu sou muito inteligente, eu sei resolver minha vida, mas eu fui lá na casa da minha avó para ela me dar um conselho. Eu falei:
Pai, você é tão inteligente e pede conselho para a tua avó que nem na escola foi? Falou, não, é porque ela tem experiência. Eu falei, não, é porque você é inteligente, a tua avó é sábia. Então o inteligente, ele tem que entender que o sábio está acima dele. Esse moço, pastor Rielson, era tão inteligente, mas tão inteligente, mas tão inteligente, tão inteligente, que ele foi no seu pai e disse para o seu pai assim: eu quero a minha parte, eu quero a minha. Como que ele sabia que ele tinha uma parte? Como que ele sabia qual a parte que era dele? Como que ele conhecia seus direitos? O irmão dele não sabia. O irmão dele não revogou isso. Ele era tão inteligente, ele era sabido. Esse moço conhecia das leis. Esse moço sabia das coisas, dos direitos. Esse moço, você está falando uma coisa lá, ele está conferindo para ver se é verdade. Esse moço é extremamente inteligente. E ele vai no seu pai e diz assim: pai, me dá minha parte. Não foi o pai que ofereceu para ele. Foi ele que pediu para o pai. Porque realmente a parte era dele. Era dele ou não era? Estou chegando lá. Era dele ou não era? Mas estava na mão de quem? Quem administrava? Quem governava? Quem protegia? Cuidado para você não ficar tão inteligente a ponto de ir no pai e dizer para o pai: eu não quero o que é meu na tua mão. Passa o governo para mim porque eu não quero o senhor governando o que é meu. Então o senhor não cuide da minha vida, o senhor não me dê ordens, o senhor não me dê conselhos, porque quem cuida do que é meu sou eu. Eu vou fazer uma pergunta para a geração dos inteligentes, sem ofensa. Isso aqui é tudo pedagógico, para você entender. Esses dias eu vi um rapaz falando mal dos pastores antigos. Isso me feriu muito. Me machucou muito. Ele estava usando palavras muito ofensivas aos pastores mais idosos. Aí eu disse para ele assim: meu amigo, você tá, como diz lá na minha terra, Minas Gerais, você está cateando o mar aí, dizendo que nós somos inteligentes, que nós somos teólogos, que hoje tem mais conhecimento, que hoje tem mais teologia, que hoje tem mais isso e aquilo, que hoje tem mais estrutura. Beleza. Agora me explique uma coisa. Se nós somos tão inteligentes, por que a nossa gestão é pior? Se nós somos tão inteligentes, por que na nossa época tem mais escândalo, tem mais divórcio, tem mais adultério, tem mais pecado, tem menos santidade, tem menos temor, tem menos reverência? Por que no nosso tempo Deus opera menos? Você está falando de alguém que era analfabeto, que ganhava mais alma que você, que orava mais do que você, que tinha mais comunhão com Deus do que você, que conhecia mais o Espírito Santo que você. Mas se você é tão inteligente, você tinha que conhecer Deus mais do que eles. Se você é tão inteligente, você tinha que conhecer o Espírito Santo mais do que teu avô. Mas o teu avô não era burro, o teu avô não era leigo, o teu avô não era analfabeto. Por que ele conhecia Jesus mais do que você? Se a irmã do ciclo de oração velhinha do coque é uma tonta que não sabe ler nem escrever, por que ela conhece Deus melhor do que você, que tem 2 diplomas na parede, que fala 2 idiomas? Então tem uma coisa errada com a nossa geração. É porque os inteligentes, eles estão ficando tão inteligentes que eles estão tirando Deus do governo. Eles estão tomando a administração de Deus para eles governarem. Eles estão tirando a administração do Espírito Santo para eles estar na frente. Nós estamos ficando tão inteligentes que a gente está querendo dizer na Bíblia o que é verdade e o que não é verdade. Tem gente tão inteligente que quer reformar a Bíblia, que quer reformular a Bíblia. Tem gente tão inteligente que ele diz assim: agora a igreja vai mudar, agora nós vamos mudar tudo. Mas peraí, se nós somos tão inteligentes, por que no nosso tempo tem menos sinais, tem menos milagres, tem menos sinais de Deus, tem menos operação de maravilhas? Porque nós resolvemos tirar Deus do governo, porque nós somos tão inteligentes que quem dá nota somos nós. Nós somos tão inteligentes, mas tão inteligentes, que aqui no Ipiranga, aqui em Jaú não acontece isso, mas lá na minha igreja acontece. De vez em quando o pastor anuncia dizendo assim: o presbítero fulano é que vai pregar no próximo culto. Aí o inteligente diz lá de baixo assim: esse irmão vai pregar? Isso não sabe nada. O que esse irmão tem para me ensinar? Porque ele estudou secularmente e ele leu um pouquinho, ele acha que o irmão não pode dar aula na escola dominical para ele porque estudou menos que ele. Cuidado, rapaz, você está sabido demais. Daqui a pouco você vai quebrar a cara, porque no reino de Deus não funciona como você pensa. No reino de Deus tem um governo. No reino de Deus tem uma administração. No reino de Deus não é o inteligente, é o vocacionado. No reino de Deus não é o sabido, é quem Deus chama. Levanta comigo assim as 2 mãos aos céus. Não, levanta bem alto. Só você que quer Deus no governo da sua vida.
no governo dos seus sentimentos, no governo das suas decisões, no governo de tudo que você vai fazer. Diga para Deus: Deus, mesmo sendo meu, cuida para mim. Eu prefiro na sua mão do que na minha. Eu prefiro o Senhor governando do que eu. Eu preciso o Senhor tomando conta do que eu tomando conta, porque na tua mão não há falência, na tua mão não tem queda. Você pode dar glórias a Deus porque Deus está no governo? Vou te provar. Faça uma estatística. Procure as mães solteiras. Procure a moça que saiu da igreja para casar com um malandro. Procure o rapazinho que sempre foi rebelde a pastor e rebelde a pai. Procura saber, puxa o histórico dele. Ele é formado em quê? Ele congrega onde? O que ele está fazendo da vida? Toda pessoa que não quer governo quebra a cara. Sabe por que essa... Tem gente aqui me ouvindo que quebrou a cara. Sabe por quê? Porque quando a tua mãe te falou, quando o teu pai te falou, você disse que ele não sabia de nada. Quando o pastor foi te aconselhar, você gritou dentro de você: vai cuidar da tua vida, pastor, que da minha cuido eu. É tão provado que você não consegue cuidar da tua vida, que você saiu da companhia das ovelhas para a companhia dos porcos. Não foi o que aconteceu com esse moço? Esse moço saiu da casa do pai para a companhia das meretrizes. Toda pessoa que não aceita governo não suportará o evangelho, porque o evangelho é um evangelho de governo. Tem hierarquia, tem quem dá ordens, quem tem da doutrina, tem quem ensina, tem quem dá... você pode dar glória a Deus por isso? Indisciplinado, não, gente indisciplinado, gente com espírito de anarquista. Sabe qual foi o problema desse moço aqui? Esse moço tinha um espírito libertário. Você sabe o que é um espírito libertário? Olha para mim, pode me ouvir, daqui a pouco eu chego lá. Sabe o que é um espírito libertário? Esse moço tinha um problema, pastor Niels, com a cerca. Ele tinha um problema com a cerca da casa do pai. Porque o filho que está feliz na casa, ele vê a cerca como uma proteção. Mas o que está infeliz vê a cerca como uma prisão. Quando você vê alguém reclamando da igreja, cobra demais, Deus pede demais, não dá para ser crente assim. Como é que eu vou ser crente se eu não posso fazer o que eu quero? Você tem um problema com a cerca da casa do seu pai. Você tem um espírito anarquista e libertário, que você acha que pode fazer o que quer. Você não gosta de ordens, você não gosta de regras, você não gosta de conselho. Tudo que coloca para te limitar, você te machuca, te ofende, porque você acha que com esse espírito libertário você pode vestir o que quer, andar com quem quer, falar o que quer, cantar o que quer, ouvir o que quer. E na casa do pai não é assim, porque Deus te aceita na casa, mas te aceita como filho. A casa não é sua, a casa é dele. E quem dá ordem na casa é o dono da casa, não é o filho da casa, é o dono da casa que dá as ordens. Esse moço, o filho pródigo, ele é muito inteligente, mas não é sábio. E ele pega o que é dele, o pai entrega porque é dele. O pai sabia que ele ia quebrar a cara, mas foi ele que quis, a decisão foi dele. E agora, ele dá uma olhada para a casa do pai. Ele foi criado ali. Aquele ambiente foi o ambiente onde ele passou a vida. Ele olhou para dentro da casa e disse assim: eu não estou mais animado com isso aqui não. Isso aqui para mim se tornou cansativo, enfadonho. Quer descobrir quando uma pessoa está se perdendo? Quando a casa do pai não traz mais alegria para ele. Se você está me ouvindo aí dizendo assim: pastor, estou enfadado, pelo amor de Deus, prega pouco, entrega o microfone para o pastor da bênção apostólica, eu quero ir embora. Não é porque você está cansado não, você não gosta de igreja não, irmão. Porque quando você está na tua festa, dá 10, dá 11, dá meia-noite, dá 2 da manhã, o dia amanhece, você está lá. Quando você está vendo seu programa de televisão, você não cochila, você não abre a boca, você não boceja, você não toma água toda hora. Você está assistindo a sua série, o seu filme, você está atento na frente da televisão, você dorme só na igreja. Essa ambição, essa cara azeda, esse negócio de dizer não estou gostando, é só aqui. Quem vê você na festa não te reconhece, é um sorriso desse tamanho, é alegre, é animado, é simpático. Agora entra na igreja azedo. Por quê? Você não gosta de igreja. Você está aqui batendo cartão, você é religioso. Você está aqui dizendo: tem que ir fazer o quê? Tem que ir, eu tenho que ir, hoje é domingo, eu tenho que ir, porque se eu não for, eu sou crente, eu sou da casa. Quando na verdade, você deveria estar alegre só de ouvir que você estaria aqui hoje. Porque eu me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Levanta comigo as duas mãos quem ainda ama a casa. Isso, não, levante as suas duas mãos para glorificar Deus. Para de trocar culto por capítulo de novela. Para de trocar culto por final de campeonato na televisão.
Para de trocar culto para assistir tua série. Para de trocar a casa do pai por programa que você podia fazer outro dia. Escuta o que eu vou te dizer. Não tem mais aviso na igreja. A igreja não tem aviso, a igreja tem súplica. Você tem que ficar suplicando ao Filho de Deus para que ele venha para a casa do seu pai. Ó, irmão, vai ter culto, hein? Vai ser uma bênção, você precisa vir. Aí tem o WhatsApp, tem o grupo da igreja, tem o Instagram da igreja. E a pessoa é bombardeada com notícias. Olha o culto, o fulano vai estar pregando, o fulano vai estar cantando e tal. Você tem que ficar insistindo com o Filho de Deus que não gosta da igreja, para ver se ele congrega. Deus mandou visitar órfão, viúvo e doente. E os pastores têm que ficar visitando quem não gosta de igreja. Os pastores têm que gastar tempo visitando quem some da casa sem dar satisfação. Gente, que isso aqui para ele se tornou uma chatice. Ele não tem mais gozo, mais alegria, mais prazer, satisfação, entusiasmo de dizer que bênção. Oh, irmão, tem gente aqui me ouvindo dizendo: pastor, como eu me sinto bem aqui. Eu amo essa casa, eu amo esse ambiente, eu amo a casa de Deus. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias da minha vida na casa do Senhor, para contemplar a sua formosura e aprender no seu santo templo. Mas o filho pródigo agora comete esse erro absurdo de perder a alegria pela casa, e ele vai para um país distante. Para onde ele vai? Já eu chego lá. Ele vai para um país. Por que ele vai para outro país? Por que ele não mora na rua de cima? Por que ele não mora na fazenda do lado? Por que ele não mora na mesma cidade do pai? Ele vai para um país distante. Porque todo país tem 3 coisas. Diga comigo: idioma, cultura e lei. Vamos lá? Quem está na galeria vai falar também. Vamos lá. Então, quando o filho resolveu sair da casa, é porque ele estava tendo um problema com essas 3 coisas: com o idioma da casa do pai, com a cultura da casa do pai e com a lei da casa do pai. Eu nem vou falar aqui da cultura, eu nem vou falar, e nem vou falar do idioma não. Eu só vou pincelar aqui. Quando você entrar aqui na igreja e dizer: eita, esse povo canta muito, fica de pé, essa irmã do meu lado toda hora levanta a mão, esse irmão do meu lado toda hora dá um glória a Deus. A nossa cultura é essa mesmo. Se você não quiser ouvir barulho, entra no quarto, fecha a porta e põe um fone no ouvido. Nossa cultura é essa. Nós cantamos, nós glorificamos, nós falamos em língua. Nossa cultura é essa. Nós adoramos a Deus. Esses dias eu estava pregando no Nordeste, o irmão disse para mim assim: pastor, o senhor pega leve hoje, porque tem visitante importante da cidade, tem político aí, tem empresário. Aí o senhor assim, pega mais leve, porque senão ele se escandaliza. Eu falei: escandaliza não, irmão. No carnaval que eles vão, o povo cheira pó, toma cachaça, faz sexo no meio da rua, anda nu. Gente cai na sarjeta bêbada. Ele não escandaliza com nada, ele vai escandalizar com a gente, porque se eles vier para cá, eles vão ter que entender que a nossa cultura é essa. Nós não vamos negar fogo por causa deles, não. Nós vamos negar fogo. Não tem ninguém maconhado aqui, não tem ninguém bêbado aqui, não tem ninguém drogado aqui. A nossa cultura é essa. Ah, mas porque eles não gostam de barulho. Como que eles não gostam de barulho se no carnaval deles eles passam a noite toda ouvindo palavrão, ouvindo indecência, e o barulho não incomoda eles só se incomodam com o barulho que faz na igreja? Pois eles vão se incomodar, pastor, porque nós vamos fazer barulho, sim senhor. A nossa cultura é essa. Nós temos essa cultura, nós temos esse idioma, e na casa do pai tem lei. Vou só pincelar isso aqui. Na casa do pai tem o quê? Lei. Então, irmão, cai na real. Evangelho não é para todo mundo, não. Cai na real. Evangelho não é para todo mundo, não. Evangelho, Paulo disse assim, que quando aceitastes o evangelho, aceitaste a forma que ele foi imposto sobre você. Uma vez que você vem para o evangelho, já vem sabendo, no evangelho tem lei, no evangelho tem doutrina, no evangelho tem mandamentos, estatutos, princípios e preceitos. Ah, eu não gosto. Então o evangelho não é para tu não, não dá para tu não, o evangelho não dá para tu não, porque no evangelho tem. Agora eu pergunto para vocês: o pai quer perder um filho? Quem é pai e mãe vai responder mais alto ainda. Quem é pai quer perder um filho? Mas vou ser sincero para vocês: entre perder um filho e mudar a lei, Deus perde o filho.
Porque Deus não vai mudar a lei para agradar meia dúzia de pessoas que não aceitam. Deus não vai mudar a Bíblia para um grupo se sentir incluso, aceito. Deus não vai mudar a palavra para um grupo dizer assim, agora dá para ser crente. Deus tirou o que me incomodava. Deus tirou o que me corrigia. A lei não vai mudar. Quem vai mudar é o Filho. A lei não muda. A palavra não muda. O evangelho não muda. Você está entendendo a palavra? Diga glória a Deus. Quando o filho vai para uma terra distante, ele gasta tudo dissolutamente. Tudo. De forma dissoluta. E lá na terra distante, tem uma fome naquela terra. E quando tem uma fome naquela terra, o moço humilhado gastou tudo que tinha, foi procurar emprego. Quando ele vai procurar emprego, o único emprego que ele acha é para tratar de porcos. Estou chegando lá. Para tratar de quê? Não, mais alto. Para tratar de quê mesmo? Porcos. Entende, os irmãos, que isso aqui Jesus está falando para os judeus, para o povo dele. Jesus aqui está tratando para aquele contexto de gente. Por que Jesus põe o porco na parábola? Por quê? Porque o judeu não come a carne do porco, tem nojo do porco, não cria o porco, não chega perto do porco, tem aversão ao porco. Então Jesus põe o porco justamente para mexer com eles. Por que esse moço agora está cuidando de porcos? Porque ele está longe do Pai. Porque todas as vezes que você fica longe do Pai, você se aproxima dos porcos. Todas as vezes que você cometer a loucura de ficar longe de Deus, Satanás te leva para a lama. É por isso que tem filhos de Deus que levantam pela manhã dizendo: de onde eu tirei coragem de fazer uma loucura dessa? Como que eu tive coragem de entrar num lugar daquele? Meu Deus, como que eu assisti uma coisa dessa? Como que eu cometi uma... Meu Deus, eu estou com nojo de mim. Eu estou com vergonha de mim. Porque quando você fica longe de Deus, é dos porcos que você se aproxima. E ele está lá cuidando dos porcos, pastor Rielson. Ele está lá cuidando dos porcos. E a Bíblia diz assim: e ele desejava. Desejava o quê? Comer o quê? As bolotas de quem comia? Não, então vamos lá. Vamos recapitular isso aqui. Eu vou chegar lá. Ele desejava comer o quê mesmo? E quem comia? É aqui que eu... estou chegando lá. Você vai só entendendo. E só me ouvindo. Se você só me ouvir, para mim já está bom. Dá para acreditar que esse moço que está com desejo de comer as bolotas que os porcos comem é o mesmo que fazia manha para comer na casa do pai. Na casa do pai ele reclamava do cardápio. Não gosto. Não, essa comida eu não quero. Essa mensagem eu não quero. Desse hino eu não quero. Eu não gosto não. Na casa do pai ele faz manha para comer. Mas quando está junto com os porcos, sente vontade de comer o que eles comem. Sente vontade de ouvir o que eles ouvem. Sente vontade de fazer o que eles fazem. Como que alguém deixa de comer o banquete da casa de Deus para ficar de pé para cantar um hino? É um sacrifício. Agora tem crente que liga o rádio o dia inteiro em músicas que não falam de Deus. E ele escuta o dia todo. E na igreja à noite ele tem preguiça de cantar um hino da harpa. Porque o que os porcos ouvem ele gosta de ouvir. O que os porcos comem ele gosta de comer. O lugar que o porco entra, ele gosta de entrar. Mas na casa do pai, ele tem problema com o cardápio. Aí a Bíblia diz que ele caiu em si. Cheguei no texto. Ele caiu em... Agora olha que interessante. O homem buscou a ovelha, sim ou não? Sim ou não? E a mulher procurou a dracma, sim ou não? O pai buscou o filho? Por quê? Tem que ter um porquê. É 3 parábolas. O homem buscou a ovelha, trouxe no ombro. A mulher procurou a dracma, varreu a casa até encontrar. Por que o pai não buscou o filho? Diga para o teu irmão assim: Deus não busca quem sabe voltar. Deus não busca quem conhece a palavra. Deus não busca quem conhece a casa, quem conhece o pai, e já é tão inteligente que conhece mais a Bíblia que os outros. É por isso que o pai não buscou, porque se o pai buscou, então é obrigado a ser crente. Se o pai buscou, então ser crente não é uma escolha minha, é obrigado. É por força e por violência e não pelo Espírito. Por que o pai não buscou? Porque agora é uma questão de consciência. Não tem mãe que converta filho, nem tem pastor que converta ovelha. Quando você é conhecedor, só tem uma coisa que te faz voltar para Deus: se você pôr a mão na consciência e dizer: o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo com a minha fé? Eu aprendi tudo. Eu sei o que tem que fazer.
eu conheço o Pai, eu conheço a lei, eu conheço a casa, eu conheço a Bíblia, eu conheço o Evangelho, eu conheço tudo. E eu estou correndo o risco de ficar no arrebatamento. Eu estou correndo o risco de perder minha salvação. Quer saber de uma coisa? Eu errei, eu achei que eu era inteligente, eu deixei de gostar da casa, eu discordei da lei, da cultura e do idioma, eu fiz companhia aos porcos, mas tem uma coisa, eu não vou terminar assim não. Eu me levantarei. Eu me levantarei. Levanta a tua mão, levanta assim as suas mãos. Deixa eu liberar uma palavra enquanto você levanta as tuas mãos. Alguém da tua casa vai se levantar esse ano. Alguém da tua família vai voltar para Jesus esse ano. Alguém da tua casa vai voltar para a ceia esse ano ainda. Porque alguém vai cair em si, alguém vai colocar a mão na consciência, alguém vai lembrar da casa, vai lembrar do Pai, vai lembrar do Evangelho e vai voltar. Eu me levantarei, irei ter com meu pai. Aí ele vem decorando no caminho o que vai dizer, porque ele está com vergonha, ele está com medo do pai não aceitá-lo, e ele já gastou tudo, então ele não tem direito mais à herança. Aí ele diz, como eu não tenho mais herança, eu vou pedir para o pai um emprego. Porque quem não tem herança precisa de salário para viver. Quem não tem herança precisa de salário. Esses dias um irmão até perguntou para mim, pastor, o filho pródigo voltou para casa, mas eu não entendi, tem trabalhador na casa? Eu falei, tem, irmão, na igreja não tem só filho de Deus não. Tem gente que trabalha para Deus, e quem trabalha para Deus, Deus paga. Agora não tem o céu, né? Porque o céu é para quem tem herança. Para quem trabalha para Deus é só salário mesmo. Agora, quando o filho está vindo de longe, o filho está vindo lá, a Bíblia diz que o seu pai o viu. Foi o filho que viu o pai? Ou foi o pai que viu o filho? Me ajuda agora, me ajuda. Eu sei que não é teu costume não, mas me ajuda. Diga para o teu irmão assim, o pai não busca, mas espera. Buscar ele não busca não, mas ele espera. Ele está sentado na varanda da casa. Ele está olhando lá no final da estrada, dizendo, eu não posso trazer ele à força. Eu não posso obrigar ele a gostar de mim, gostar da lei, gostar da casa, gostar do irmão. Mas eu acredito que ele pode cair em si. Eu acredito que ele pode voltar. Eu acredito que ele vai voltar ao primeiro amor, às primeiras obras, às primeiras práticas. E se ele voltar, eu renovo ele. Se ele voltar, eu perdoo ele. Se ele voltar, eu ajudo ele. Eu não posso buscá-lo, mas eu posso perdoá-lo. Eu não posso buscá-lo, mas eu posso recebê-lo de volta. A casa é minha, a fazenda é minha, o céu é meu. Quando o filho está vindo, pastor, o pai corre ao encontro do filho. Pastor, o pai correu só pela saudade. Não, não foi pela saudade. É porque, a saudade também, mas é porque quando o filho voltava, tendo gastado a herança, além de não ter direito de entrar na casa, ele podia ser apedrejado pelos que estavam dentro da casa. O que estava voltando podia ser apedrejado por quem estava dentro da... Esse é o medo de algumas pessoas voltar. Eles não têm medo do amigo de trabalho, eles não têm medo do amigo ímpio, do amigo incrédulo. O medo deles é serem apedrejados pelos que estão dentro da casa. Por isso que o pai correu e abraçou o filho, para ninguém apedrejá-lo. O pai abraçou o filho para protegê-lo. Você vai entrar comigo. Você vai entrar junto comigo, porque ninguém vai te apedrejar. Porque se nós quisermos voltar para Deus, voltar para o primeiro amor, voltar para a comunhão e sermos quem Deus quer que seja, nós não vamos entrar sozinhos não, Deus vai entrar com a gente. Você pode dar glória a Deus porque Deus está disposto. Deus está disposto a nos acertar, Deus está disposto a nos perdoar, Deus está disposto a nos conduzir. Quando o filho entra na casa, o pai dá um grito. Estou chegando lá. Primeiro grito do pai: servos, trazei depressa o melhor. Não é possível. O que, irmão? O melhor para o pior. O melhor para o pior. Eu fico vendo gente dizendo assim, pastor, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Deus vai quebrar as pernas, Deus vai matar. Irmão, isso não converte ninguém não. Tem gente que Deus põe ele aleijado e fica pior do que ele era. Tem gente que se Deus cegar ele, fica mais blasfemo do que era. Você sabe o que converte o pior? É quando o pai dá para ele o melhor. Para ele sentir vergonha. E dizer, mesmo eu tendo feito o que eu fiz,
Mesmo eu tendo cometido o que eu cometi, o Senhor está me dando o melhor. Puxa vida, eu preciso ser crente. Eu preciso amar esse pai. Eu preciso considerar mais esse Deus. Eu preciso dar mais valor a esta casa. Porque eu não mereço, mas Ele me ajuda, Ele me protege, Ele me abençoa. Quantos filhos gratos de Deus tem aqui? Levante a tua mão e dê glórias a Deus. Traga depressa o melhor vestido, veste nele. Põe uma sandália nos seus pés e põe um anel no seu dedo. Ele está restituindo o filho. Aí ele dá o segundo grito e diz: servos, traga também o bezerro cevado. Você sabia que para cevar o bezerro demorava o tempo mínimo de 1 ano? E uma das causas de matar o bezerro para comemorar era o retorno de alguém que havia ido embora. Sabe qual foi o dia provável que o pai colocou o bezerro para engordar? No dia que o filho... Sou inteligente, quem cuida da minha vida sou eu. Ó, me deixa, hein? O pai olhou e disse assim: oh, vai quebrar a cara, irmão, faz isso não. Não, eu vou para um país distante, eu não concordo com essa lei, com essa cultura e com esse idioma. Servo, pega esse bezerrinho, põe para engordar para mim. Mas teu filho está saindo. Ele volta. Ele não vai achar outro pai como eu. Ele não vai achar outra casa como essa. E nem vai encontrar uma lei como a minha. Levanta a mão, só quem ama a casa, só quem ama o pai, só quem ama a lei de Deus. Dê glórias a Deus pela sua casa, dê glórias a Deus pela sua palavra, dê glórias a Deus pela sua presença. Vamos lá. No meio da festa, estou partindo para o final da mensagem. No meio da festa, quem está chegando do trabalho? O filho mais? Agora olha para mim, agora dobra a sua atenção. O filho mais velho, ele é tão bom filho, que o pai elogia ele, dizendo para ele assim: meu filho, você está sempre comigo. E tudo que eu tenho, tudo o quê? Ó, o irmão mais novo só levou a parte dele, sim ou não? O irmão mais velho, o pai está dizendo assim: tudo que eu tenho é seu. Você tem a sua parte e a minha, tudo que eu tenho é seu. Esse filho é tão bom que ele nunca se desviou, ele nunca saiu da igreja. Escute isso, escute isso. Ele nunca deixou o pai, porque ele é um ótimo filho. O que ele é? Ele só tem um problema: ele é um ótimo filho, mas é um péssimo irmão. Conhece alguém assim? Ele consegue ser mais crente que todo mundo, mas não consegue ser irmão de ninguém. O que ele tem de crente, ele tem de ruim. O que ele tem de crente, ele tem de perverso. Se ele tivesse o livro da vida na mão, ele já tinha riscado teu nome de lá. Se o livro da vida tivesse na mão do irmão mais velho, ele te tirava do céu. Só que eu tenho um recado para dar para o irmão mais velho. Você pode até não gostar do teu irmão que o pai recebeu de volta. Só que não vai mudar muita coisa não, porque você só é irmão. A casa não é sua não. A casa ainda é do pai. E o pai recebe quem ele quiser. Não é você que determina quem Deus salva não, e nem quem Deus perdoa não. Não é você que determina quem vai ser de Deus e quem não vai ser de Deus não. Você, sabe o seu problema? É que você é tão crente, tão crente, tão crente, que você determina também quem é crente. Você é tão crente que você despreza quem é menos crente que você. E você se tornou um religioso, fariseu. E todo mundo para você é desviado, todo mundo é indecente, todo mundo é encapetado. Por quê? Porque o seu nível de espiritualidade está aqui, aí você não suporta ninguém. Só que você é um ótimo filho de Deus. E eu tenho que concordar que tem gente que é muito crente, mas não consegue ser irmão de ninguém. Não vacila com o irmão mais velho não, que amanhã ele nem a parte do Senhor te dá mais. Você pode passar por ele, se você cumprimentar ele com a paz, ele não responde, porque ele é mau. Ele é filho de Deus, mas ele não tem piedade de você não. O pai foi lá, pastor Rielson, e diz assim: meu filho, vamos entrar. Aí ele olha para o pai, o irmão mais velho olha para o pai e diz assim: mas este teu filho, aponta para o irmão e diz: este teu filho. O que ele diz? Por que ele não disse meu irmão? Sabe, ó, esse irmão mais velho, ele está se sentindo tão crente, que está dizendo para o pai: pode ser filho do senhor, mas não é meu irmão não. Se o senhor quiser receber ele como filho, o senhor recebe, mas eu não recebo como irmão não.
Olha pro teu irmão e diz assim: rapaz, tu tá crente mesmo, hein? Você não receber quem Deus recebe, você não perdoar quem Deus perdoa, você não aceitar quem Deus aceita, você não receber quem Deus recebe, você está crente demais. Aí o pai olha para o filho mais velho e diz assim, ó, sem ignorância, o pai está conversando com um bom filho, o pai está com raiva dele não. Quando ele diz, este teu filho, o pai olhou e disse assim, meu filho, vou corrigir sua frase, não é este meu filho não, está aqui no texto, pode olhar, está escrito assim, teu irmão. Entra. Ele é teu irmão. Ele é teu irmão. Mas ele saiu. É teu irmão. Ele foi para longe. Ele é teu irmão. Ele caiu. Ele é teu irmão. Ele saiu de casa. Ele é teu irmão. Ele é teu irmão. Entre. Você vai ficar aí fora por quê? Teu irmão estava perdido e foi achado. Ele estava morto e reviveu. Aqui em Jaú não tem não, mas lá em Minas Gerais tem. Eu fui colocar uma moça em comunhão com a igreja. Essa moça era muito inconstante. Teve uma vez que ela saiu, foi pro mundo, dançava funk, andava seminua na rua, bebia, fumava maconha. Ela voltou aos prantos, está crente até hoje, voltou aos prantos, chorando, voltou para Jesus, ficou firme. 4 meses depois ela me procurou e disse, ô pastor, eu queria tanto voltar em comunhão com a igreja, eu estou bem, estou restaurada, eu quero servir a Deus, eu quero participar da ceia. Aí eu conversei com ela, percebi que ela estava bem e... ainda naquelas igrejas que tem o costume de perguntar se a igreja concorda. Não, nós vamos colocar a irmã fulana em Santa Ceia. A igreja é a favor? Aí teve uma irmã que levantou a mão e disse assim, eu sou contra. Sim senhora, a fala está com a senhora, pode falar irmã. Pastor, há 4 meses atrás essa moça estava no mundo. Há 4 meses atrás essa mulher estava fumando maconha e bebendo cachaça, agora vai tomar ceia. Eu falei, mas não é melhor tomar ceia do que tomar cachaça? Não é melhor ela estar aqui do que estar no bar? A senhora está triste porque Deus está restaurando a nossa irmã? A senhora está chateada porque a nossa irmã vai tomar ceia? Ô irmã, eu estou achando que quem morreu na cruz não foi Jesus não, foi a senhora. Eu estou achando que foi a senhora que morreu na cruz, não é possível. Espera aí, irmão, você é crente, você é espiritual, mais menos, tá? Você só é espiritual e crente, você não é dono da casa não, é nem dono do céu. O céu ainda é de Deus, viu? E o livro da vida é de Jesus. É Ele que põe o nome lá, é Ele que tira se Ele quiser. Não é a gente não. Você entende isso? Dá glória a Deus. Quando o filho pródigo entra para dentro da casa, é recebido pelo pai, ganha um vestido, ganha uma sandália, ganha um anel, bezerro cevado, e começa-se a festa na casa. Irmão, se fosse hoje, se fosse agora, se aquele dia fosse agora, acho que o filho pródigo ia cantar para o pai o seguinte: pai, eu vou falar porque eu não sei cantar. O inimigo quase me roubou de Deus. Com falsas alegrias, com falsas glórias, com falsas vitórias. E como um pedaço de cana ele me mastigou. Eu posso perguntar uma coisa para o senhor, pai? Pode, meu filho, pergunta. Por que me resgatou? Por que me trouxe aqui? Por que me queres tanto, Deus? O pai diz assim, olha, se o filho canta, o pai também pode cantar. Filho, deixa o papai cantar agora. O pai põe a mão no ombro do filho e diz, filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Ô filho, eu quero ser teu Deus. Fica de pé comigo, eu vou terminar com você de pé. Levante as suas mãos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Cominasse aproviando, é sério. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Ajuda-nos a melhorar. Ajuda-nos a ter um nível maior de amor, de perdão. Glória a Deus. Com as mãos levantadas aos céus, Pai, nós te agradecemos por esta noite tão especial. Uma irmã, abrace uma irmã. Um irmão, abrace um irmão e diga para ele assim: receba o meu abraço, porque eu não sou só um bom filho não, eu sou um bom irmão também. Conta comigo, conta com minhas orações. Dê um abraço na tua irmã e diga para ela: conta com as minhas intercessões. Se precisar de mim, eu estou aqui.
Se precisar de mim, conte com um irmão. Você tem um irmão aqui. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.